Bom, então vamos lá. Voltei para fazer um resumo, né? Fazer um resumo da América Anglo-Saxônica para vocês. É um resumão. Aproveitar que a gente acabou a nossa apostila e em cima disso vou falar dos aspectos mais importantes da América Anglo-Saxônica, né? Que para nós é extremamente interessante. Então, assim, de clima e relevo, né? Eu havia colocado para vocês o que trazia na apostila, né? Que o clima predominante dos países anglo-saxões, ele é temperado continental e também o oceânico, tá legal? Então as temperaturas médias anuais, elas sempre serão inferiores a 20 graus. No que diz respeito ao relevo, a América anglo-saxônica é muito diversificada, né? Com presença aí de planícies, né, que a gente chama de lacustres litorâneas. Ela também é composta por planaltos, montanhas rochosas. Quando eu falo montanhas rochosas, né, são as cadeias de montanhas recentes e que são também muito elevadas. Também nós encontramos lá bastante dobramentos modernos, né? E dentro desses dobramentos modernos, a altitude elas variam de 4.000 a 6.000 metros, tá legal? Então, esses são os principais aspectos aí de clima e relevo da América Anglo-Saxônica. Quando a gente fala de vegetação, que foi essa última parte, a penúltima parte que nós vimos, né? A vegetação dos países anglo-saxônicos ela é composta por uma variedade de coberturas vegetais, né? Então nós temos as tundras, né? Que se resume em musgos e líquens. Nós temos a floresta temperada, né, que são as coníferas. Nós temos aí os estepes, que são as herbáceas e pequenos bosques. Nós temos também as pradarias, que é a vegetação rasteira, né, que eu falei para vocês. Nós temos aí a vegetação desértica, né, que é a xerófila. Nós temos as savanas também, que é composta por gramíneas e árvores esparsas, né? Nós temos os pântanos. O pântano é a vegetação herbácea e aquela que eu falei para vocês que era arbustiva, tá? Ela permanece grande parte do tempo aí inundada. E nós temos também algumas áreas extremamente carentes de vegetação, em virtude do frio, né? Em virtude do círculo polar ártico, ou seja, do clima polar. A região da América anglo-saxônica, de maneira geral, os países anglo-saxões são protestantes, né? Influência, influência do processo de colonização inglesa. Embora outras religiões estejam aí presentes, tais como o catolicismo, o anglicanismo, o islamismo, o hinduísmo, o judaísmo, o budismo e outras, né? A que mais se destaca é a protestante. E dos países anglo-saxões, os Estados Unidos, ele é considerado um dos países com maior diversidade religiosa do mundo, né? Então, quando a gente fala do aspecto humano, é bom saber que os Estados Unidos ele tem essa conotação que, de uma certa forma, também é bastante interessante e importante, né, para nós conhecermos. Então, esses são os aspectos, né, os aspectos de relevo, de clima e o aspecto humano. Nós vemos também um pouquinho de como se desenvolve a população, né? Então, lá na página 230, eu coloquei para vocês que desde 80 os Estados Unidos têm assistido uma redução do ritmo do crescimento populacional. E aí ele coloca na apostila, né, que é devido a dois motivos que está havendo essa redução no contingente populacional. O primeiro é a diminuição do crescimento vegetativo, ou seja, cada vez mais nascem menos pessoas. E o outro fator que também é extremamente importante, principalmente agora no governo do Trump, é a redução, né, da entrada de imigrantes. Tá? Então, a redução da entrada de imigrantes também é outro fator extremamente relevante na diminuição da população. Eu não vou nem colocar dos Estados Unidos, eu vou colocar anglo-saxônica, né? As políticas
elas estão, as políticas migratórias, elas estão cada vez mais contundente, mais atuante. E aí a gente percebe essa redução. Apesar da maioria das pessoas procurarem os Estados Unidos, né, a maioria dos migrantes procurarem os Estados Unidos, eles realmente estão fechando o circo aí para os migrantes. E a diminuição do crescimento natural vegetativo, que é o número de crianças que nascem, que é um processo natural dos países de primeiro mundo, né? Falando de população mais um pouquinho, né? Os Estados Unidos são um país com 50 estados, né? E ele cobre uma faixa da América do Norte muito grande, que ela vai do Alasca ao noroeste lá do Havaí, no Oceano Pacífico. Então, por essa diversidade, né, por esse tamanho, por essa extensão territorial, também a demografia americana ela é extremamente diversificada ou miscigenada, como queiram chamar aí, tá legal? A mortalidade infantil, nós vimos também na nossa apostila, a mortalidade infantil é muito baixa, né? Cerca de apenas 5,8%. O analfabetismo também é menor que 1%, convém chamar a atenção. Existe também um elevado nível de assistência médica hospitalar. A expectativa de vida é de aproximadamente 78 anos, 78 para homem e 82 para mulher. Então é um dos fatores que mais chama a atenção, né? Apesar de eu, particularmente, acho muito baixa ainda a expectativa de vida do americano. Mas aí é em virtude da alimentação, aquela coisa toda, né, que eles não têm uma alimentação regrada que nem no Japão. Então, assim, lá na apostila de vocês, tem uma parte que ela coloca assim, apesar desses dados positivos, desses aspectos que eu coloquei aí, analfabetismo, crescimento natural vegetativo, então, apesar de todos esses dados positivos, a desigualdade socioeconômica ela vem aumentando nas últimas décadas, quando observamos os diferentes grupos étnicos. E aí eu pedi até para que vocês fizessem, né, uma redação, porque a desigualdade socioeconômica, juntamente com o racismo, o preconceito, é uma coisa que assola os Estados Unidos de uma maneira direta e indireta, né? Então, assim, em virtude de ter uma população extremamente diversificada, né? A gente costuma colocar, estudiosos costumam colocar que são 31 grupos étnicos, né? Então tem mais de 1 milhão de membros. Os americanos brancos, eles são o maior grupo racial, né? Porque são descendentes de alemães, irlandeses, ingleses, e eles constituem 3 dos 4 principais grupos étnicos do país. Já os afro-americanos, né? Eles são a maior minoria racial da nação e o terceiro maior grupo étnico americano. E mesmo assim, eles têm um poder político muito grande. Já os asiáticos americanos são a segunda maior população racial do país e representam os dois maiores grupos, né, étnicos asiáticos americanos, que são os chineses americanos e os filipinos americanos. Né? Um fato curioso é que em 2008 a população americana ela incluía um número estimado aí de 4,9 milhões de pessoas, né, com alguma ascendência de nativos americanos, ou seja, nativos do Alasca, né, que era 3, não sei quantos milhões, 1 milhão com alguma ascendência de nativos do Havaí ou das ilhas do Pacífico, né? Então, assim, de acordo com o censo de 2010, os hispânicos eles já são mais de 50 milhões de pessoas nos Estados Unidos. E esse crescimento populacional dos hispânicos e latino-americanos é uma grande tendência demográfica, tá? Por quê? Porque os 46, quase 47 milhões de americanos de ascendência hispânica, eles são identificados como uma etnia diferenciada, né? Pelo censo que eles têm lá. 64% desses hispanos americanos, eles são de origem mexicana, tá legal?
Então, assim, eu acredito que esses são os aspectos mais importantes. Depois, se tiverem alguma dúvida, né, procurem ressarcir. Mas, no que diz respeito ao resumão, eu acho que esses são os aspectos mais importantes dos Estados Unidos. Tá legal? Então, assim, tenham todos uma boa semana. Não esqueçam de dar uma olhadinha nos exercícios, tá? A gente está fechando média, vai pegar mais leve essa semana, né? Em virtude de estarmos aí fechando as médias de vocês. Tá legal? Então procurem fazer todas as atividades, procurem fazer todos os exercícios. Estamos juntos. Forte abraço.